Olá, meus queridos. Pessoal aí com o material D, vamos aí para a nossa aula, para os exercícios de função composta. Então vamos lá, frente 2, módulo 6, página 31. Se você ainda não viu a aula de função composta, a aula de função composta está aí na descrição do vídeo. Clica, acessa a aula de função e depois você volta para ver as questões que a gente está resolvendo. Questão 1 da página 31. Sejam as funções fg de reais em reais, definidas por f de x² mais 2x, e g de x, raiz cúbica de x mais 3. Qual o valor numérico de g de f de 4 mais f composta com g de 5? F bola g de 5, sim, pode ler assim. F composta com g ou f bola g. A gente vai lembrar o que é fazer essa composição aqui na questão. Bom, falar em g de f de 4, que é essa primeira coisa que ele pediu, é falar em pegar o 4, jogar na função f e depois jogar na função g. Então, primeiro eu vou pegar o 4, substituir na função f que está aqui em cima, e depois substituir esse resultado na função g. Vamos por partes. Primeiro, quando eu pego esse 4, substituo na função f. Está lá em cima, ó, em vez de x² mais 2x, 4 ao quadrado mais 2 vezes 4. Encontrei o valor da nossa função. Bom, o nosso f de 4 vale 24. Então, no lugar de f de 4, eu escrevo 24. Então, perguntar g de f de 4 é sinônimo de perguntar g de 24. G de 24, basta pegar o 24 e substituir na nossa função g. Quando eu pego esse 24, substituo aqui, 24 mais 3, e raiz cúbica de 27, que dá 3. Muito bem, encontramos nosso g de f de 4. Vamos para outra coisa que ele quer, f de g de 5. F composta com g de 5 é, primeiro calcula g de 5, esse resultado pega e substitui na função f. G de 5 é pegar o 5 e trocar aqui, ó, nessa função raiz cúbica de x mais 3. No lugar do x, a gente coloca o 5. Raiz cúbica de 8 dá 2. Então, escrever f de g de 5 é sinônimo de escrever f de 2. F de 2 é pegar o nosso 2 e trocar na nossa função f. Então, você pode perceber que o mais trabalhoso nas questões de função composta é prestar atenção em qual função você está fazendo essa substituição. Porque o exercício em si, a aritmética é simples, né? Ó, encontramos aqui que isso aqui, 4 mais 4 dá 8. A pergunta dele, quanto é que dava a soma de tudo isso? A soma de tudo isso, 3 mais 8 dá 11. 11 é um número par? Não. Quadrado perfeito? Não. Múltiplo de 3? Não. Cubo perfeito? Não. Alternativa C de cachorrão, um número primo. Vamos para a questão número 2. Seja a função f de reais em reais, definida para todo número real x, por f de x igual 2x², 2 elevado a x² mais 3, presta atenção, se x menor ou igual a 3. Eu só vou usar essa sentença se o x que eu estiver falando for um número menor ou igual a 3. 3 eu ainda uso aqui. Se for um número maior do que 3, a gente vai usar nessa outra função. E vamos calcular a função mais bonitinha de todas, a função fofs de 5. Fof 5. A nossa f composta com f de 5, escrever isso nada mais é do que escrever f de 5. Então, primeiro eu vou pegar o 5 e substituir na função f. Quando eu pego esse 5 e vou substituir lá em cima na minha função f, a primeira pergunta é, esse 5 quando eu vou trocar, ele se encaixa na primeira sentença ou na segunda? O número que eu estou usando, 5, x, 5, é menor ou maior que 3? Se é maior que 3, eu preciso trocar nessa relação. Então aqui eu vou colocar o meu 5, ó. 5 ao quadrado menos 9, 25 menos 9, raiz de 16 que dá 4. Então falar nisso é a mesma coisa que falar em f de 4. Então o exercício resume a calcular f de 4. F de 4 é pegar esse 4 em azul e trocar na função f. Mas em qual das duas situações que encaixa? 4. Número menor ou maior que 3? Ah, é maior que 3. Então, de novo nessa aqui em cima. Então vamos trocar isso na função destacada em vermelho. Quando eu pego esse 4 e troco aqui, 4 ao quadrado menos 9, raiz de 7. Bom, raiz de 7. O que a gente quer fazer? Calcular isso.
Ih, caramba, raiz de 7 eu não sei de cabeça não. Mas eu sei que raiz de 9 dá 3. Se raiz de 9 dá 3, raiz de 8 dá menos que 3. Raiz de 7 dá menos que 3. Então, raiz de 7 é um número menor do que 3. Eu não sei exatamente quanto é, mas é menor que 3. Quando eu vou calcular f de raiz de 7, eu sei que esse raiz de 7, que é um número menor que 3, encaixa nessa função aqui em cima, trocando o nosso x aqui em cima por raiz de 7. Raiz de 7 ao quadrado dá 7, mais 3, 10, ou seja, sobra 2 elevado à décima. 2 elevado à décima, que nada mais é do que 1024. Crie o bom hábito de saber esses resultados, pelo menos até 2 elevado à décima, 1024. Porque 1024, na verdade, é um número que a gente usa muito lá quando a gente está falando de dados de informática. Na verdade, 1 GB não é 1000 megabytes, são 1024 megabytes. Então, crie o bom hábito de guardar esses múltiplos de 2. Muito bem? Vamos para a questão número 3. Rapaz, que questão legal. Há que se ter uma organização para essa questão. Pela lógica dela, a gente resolveria de outro jeito. A organização da questão é diferente. Então, assim, porque a gente sairia do final e não conseguiria fazer o final. E vai tendo dúvidas anteriores. Por exemplo, considere as funções f, não sei quem é f, porque eu não sei quem é esse k. G de x eu sei, que é em função de x. H de x eu não sei, porque é em função de p. Com k e p números reais, sabendo que f de 1 igual a g de 1, f de menos 1 igual a h de 2, calcule o valor de f de g de h de 1. Rapaz! Bom, vamos lá junto. Bom, para saber f de g de h de 1, eu preciso saber antes aqui dentro. Quem é h de 1? Ah, Chico, então troca esse 1 na função h. Sim, jovem gafanhoto. Porém, eu não sei quem é o p e eu não consigo calcular isso. Então antes eu preciso descobrir quem é esse p. Por isso que ele dá uma relação entre h, para eu descobrir esse p, e f. Só que eu não consigo usar essa relação porque eu não sei quem é f, porque eu não sei k. Por isso que ele dá uma outra relação, onde ele fala que f igual a g. E aí eu consigo descobrir esse valor de k. Então, primeiro que eu vou usar é isso aqui. Essa relação que ele deu, que f de 1 é igual a g de 1. Bom, sendo a nossa f, x mais k, e g, 2 elevado a x mais 1, quando eu troco isso por 1, eu escrevo a minha f de 1, g de 1. Troco esse 1 aqui, troco esse 1 na outra função. Chico, posso fazer sempre assim? Não, ele te deu essa relação aqui, ó. Não é sempre que isso vai ser verdade. Você vê que aqui do lado é outra coisa. Bom, substituindo 1 mais k, 2 elevado a 1 mais 1, 2 elevado a 2, que dá 4, 4 menos 1, nosso k vale 3. Deixa o meu k destacado aqui para a gente não esquecer dele. A outra relação que ele deu, f de menos 1 igual a h de 2. Só que agora eu sei que a minha f de x, que era x mais k, é x mais 3, porque eu acabei de achar esse k. Então agora eu consigo usar essa função f para determinar o nosso p. Substituindo o menos 1, que ele me deu, na função f, substituindo 2 na função h, vou ter que menos 1 mais 3, igual a 2 ao quadrado menos p, traz esse p para cá, leva o que sobrou para o lado de lá, 4 menos 2, que dá 2. Descoberto o valor do nosso p, agora a gente consegue olhar para o que ele quer. Vamos olhar lá para a nossa f de g de h de 1. Confere aí, ó. Primeiro vamos calcular lá dentro, quanto é que vale o nosso h de 1. O nosso h de 1 é pegar esse 1 e trocar na função h. E agora eu sei que isso aqui é um 2. Então x ao quadrado menos 2. Troco o x por 1, a gente vai ter que h de 1, 1 ao quadrado menos 2, que dá menos 1. Então, ao invés de escrever f de g de h de 1, no lugar de h de 1, vou escrever quem? O menos 1. Então, a nossa f de g de menos 1 é pegar esse menos 1 e substituir na função g, que está aqui em cima. Trocar o meu x por menos 1. Quando eu faço essa substituição, eu vou encontrar que g de menos 1, 2 elevado a menos 1 mais 1, ou seja, 2 elevado a 0, que costuma dar quanto? Exatamente, costuma dar 1. Então, 2 elevado a 0 dá 1. Então, calcular f de g de menos 1 é calcular o que, jovem padawan? É calcular o nosso f de 1. Calcular f de 1 é pegar esse 1 e trocar na minha função f. Lembra que a nossa função f é x mais 3, porque agora eu sei que o k vale 3.
E então a nossa f de g de h de 1 vai dar 4. A alternativa A de que coisa linda essa questão muito boa, muito mais difícil de organizar os passos que a gente tem que fazer. Difícil porque eu saio da resposta e vou tendo dúvidas anteriores até voltar e encontrar o que ele me deu, para depois substituir no final. Mas a questão realmente muito boa quanto a treinar exercícios de função composta. Vamos para o último. Questão da Unicamp. Considere as funções f de x igual 3 elevado a x, g de x, x elevado ao cubo. Cuidado com tudo isso aqui. É muito número parecido para atrapalhar a cabeça da gente. Definida para todo número real x. Muito bem. O número de soluções. Ele não está perguntando quais são as soluções. Quantas são as soluções? Para isso, ele pegou a função fg, criou uma terceira função que é composta, criou uma quarta função que é uma outra composta, e essas novas duas funções que ele criou depois uma equação, quando ele mandou sinal de igual. Então ele está misturando equação com função composta. Então vamos olhar para a nossa f de x. Está aqui, f de x, 3 elevado a x. Se eu pedir f de g, é você pegar o seu g e substituir no lugar do seu x. Então vai ficar 3 elevado a g de x. E aí no lugar de g de x, você escreve quem é a sua g de x. Ou seja, no lugar de g de x, escreve x ao cubo. Então f de g de x, 3x ao cubo. Essa primeira parte da questão eu já tenho. Segunda parte da questão, g de f de x. G de f de x vai pegar f de x, substituir na função g. Função g era x ao cubo. E a função g então vai ser f de x ao cubo. Muito bem. Quem vai ser a nossa g de f de x? Substituindo a nossa f de x, esqueci que é f de x, olha aqui em cima, 3 elevado a x. Então, aqui dentro desse colchete a gente vai colocar 3 elevado a x. E aí, de novo, propriedade e potenciação. O que ele queria de maldade na questão? Se você esquece de colocar esse colchete aqui e faz só o cubo, ele não ia aparecer aqui. E aí ia ficar igual a função de cima. E aí danou-se. Ele queria ver se você estava prestando atenção, de lembrar desse colchete para aí sim fazer a multiplicação desses expoentes. E encontrar que isso aqui é 3 elevado a x vezes 3, e não x ao cubo. X vezes 3 ou 3x. Então o que ele quer é que isso que eu tinha encontrado, 3 elevado a x ao cubo, seja igual a isso, 3 elevado a 3x. E escrevendo que f de g, que está aqui, é igual a g de f de x, ou seja, 3x ao cubo igual a 3 elevado a 3x, como a função exponencial é uma função bijetora, para cada x há um único resultado, por isso que eu posso ignorar as bases e olhar simplesmente para os expoentes. Então o que eu quero resolver é que x ao cubo seja igual a 3x. Quando é que isso vai ser igual? Não sei. Vamos trazer esse x para a esquerda. X ao cubo menos 3x igual a 0. É Bhaskara do terceiro grau. Então, não sei ainda. Nem vou saber, mas tudo bem. Coloco o nosso x em evidência. X ao quadrado menos 3. Quando é que uma multiplicação dá zero? Não, nenhum professor de matemática nunca perguntou isso para vocês. Uma multiplicação dá zero quando uma das coisas é zero. Quando quem está aqui fora for zero, ou quando tudo isso aqui, x ao quadrado menos 3, for zero. Então eu escrevi isso, que x ao quadrado menos 3 tem que ser zero, passa esse 3 para o outro lado, passa a raiz, menos raiz de 3 mais raiz de 3. A pergunta dele era quantas raízes a gente tem? 1, 2, 3 raízes. A alternativa C de acabou. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, explode o dedo aí no like, deixa o like para o vídeo bombar, viralizar, vai ficar em alta essa semana, brincadeira. E estamos quase acabando o estudo de funções. Falta uma aula que está lá no caderno 2, módulo 7, que é a função inversa. Então, até a próxima aula. Bons estudos!